Fala pessoal, tudo bem? Lucas Almeida por aqui, host aqui do Motor e Mentor. Gostaria de informá-los que vocês estão prestes a começar a conferir o episódio na íntegra com a Malu. Infelizmente, no dia da gravação do nosso podcast, nós tivemos um problema técnico com o meu microfone, o que acabou impactando na qualidade do nosso áudio do episódio. Bom, gostaria primeiramente de pedir desculpas pelo acontecido, mas de certa forma seria muito injusto nós não compartilharmos o conhecimento da Malu. Visto que ela mora na Europa, então não conseguimos regravar o conteúdo de forma tão imediata assim. Então, pensando justamente no conteúdo e deixando um pouquinho a qualidade de lado, gostaria que vocês se apegassem ao conteúdo, com tudo que foi dito, e que vocês possam extrair bons insights. Um excelente episódio a todos, nos vemos em breve. Tchau, tchau! Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, um feliz ano novo, feliz 2024, que seja um ano muito próspero, de muitas realizações na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Apesar de que eu compartilho da ideia, da opinião, Malu, que não existe isso, a vida é uma só, então que a sua vida seja repleta de bons acontecimentos em todas as esferas da tua vida. Estamos começando o primeiro episódio do Motor e Mentor de 2024. Ano passado gravamos mais de 30 episódios. Com grande alegria, pelo segundo ano consecutivo, ficamos entre os mais compartilhados, os 10% mais compartilhados da categoria de negócios do Spotify. Então, agradecer ao nosso público, sabemos que é um público de muita qualidade, com um cognitivo muito bem desenvolvido. Então, é um prazer tê-los aqui conosco. Uma convidada extremamente especial aqui com a gente hoje. Primeiramente, eu tenho que agradecer ela, gente, porque ela está no meio de um lançamento digital e a gente sabe, quem cria conteúdo, que lançar um produto na internet e ainda participar de um podcast na mesma semana é um tanto quanto desafiador, né, Malu? E a passagem comprada para depois de amanhã. E amanhã ela está voltando para o país onde ela mora, que vocês já vão descobrir. Bom, gente, então gostaria de agradecer também aos nossos parceiros da Móveis Formato, da Casa On, que cederam espaço aqui para nós. Como vocês podem perceber, estamos num estúdio um tanto quanto diferente do que vocês estão habituados a nos acompanhar, mas é por um bom motivo. Em 2024, recém eu voltando de uma viagem internacional, a Malu tem com muito mais propriedade sobre isso, mas percebo que o conhecimento está em diversos lugares, não só do Brasil, mas no mundo também. Então, a nossa estratégia esse ano é que nós teremos um podcast itinerante, gente. Então, gravaremos aqui em Curitiba, gravaremos em São Paulo e, quem sabe, em outros países também. Se a tua empresa deseja criar algum tipo de conteúdo especializado para o setor automotivo, nos comunica, chama a nossa equipe no Instagram, quem tiver no WhatsApp pode me chamar no WhatsApp, no meu Instagram pessoal, e vamos conversar aí para criar os conteúdos da tua empresa também. Malu, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui, seja muito bem-vinda, feliz ano novo para você também, e me conta como é que está sendo esses dias aí. Obrigada primeiro, Lucas, prazer em todos vocês que estão aqui assistindo o podcast. Eu gosto de falar, né? Não é que... A vida sempre vai ser corrida, sempre vai ter uma coisa, sempre vai ter outra, mas é prioridades, né? Então, a gente já tinha conversado uma outra vez, já queria marcar, já não deu certo. Então, é uma honra estar aqui junto com você, compartilhar um pouquinho. Estamos no meio do lançamento, estamos numa correria, mas vamos que vamos, né? A vida não para e a gente tem que dar prioridade para aquilo que é importante. É isso aí, muito legal. Obrigado mais uma vez. E detalhe, gente, ela falou bem assim por mensagem para mim semana passada: Lucas, mas se não der tempo, a gente grava numa outra vez. Falei, nada disso, vai dar tempo dessa vez sim, vamos gravar. Bom, gente, para vocês saberem, a Malu, ela é co-founder da History Makers, é a empresa atual dela, para vocês entenderem já, mas ela foi cofundadora de uma empresa que mentorou mais de 3 mil pessoas, expatriou aí brasileiros para mais de 25 países, tanto para estudar quanto para trabalhar. E é justamente esse o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Então, a Malu tem muita expertise nesse âmbito carreira, nesse âmbito expatriação. Sabemos que é um movimento muito desejado nas grandes empresas, mas também há aquelas empresas que não oferecem essa oportunidade de expatriação, e a Malu tem plena expertise nesse assunto. Malu, conta para nós um pouquinho da tua trajetória profissional, você que é engenheira também, né? Recentemente fundou a History Makers. Conta para nós aí um pouquinho de como é esse turbilhão de coisas que acontecem na tua vida. Olha, Lucas, eu gosto muito de começar contando a minha vida, trazendo um pouquinho do meu background.
Porque quando a gente fala sobre morar fora, construir uma carreira fora, né? Tanto para quem já trabalha em grandes indústrias ou para quem está saindo da faculdade e acha que é uma coisa de gente rica ainda, né? E eu venho de uma família muito humilde. Eu nasci em Curitiba, mas eu me criei numa cidade bem pequena que é Quitandinha, no Paraná. Talvez você nunca ouviu falar. Depois você vai pesquisando no Google. Tem Quitandinha em São Paulo e tem Quitandinha aqui no Brasil, no Paraná, né? Veio de lá agora, inclusive, né? Vim de lá agora que eu tava lá resolvendo uns pepinos. Mas eu gosto de falar isso para deixar bem claro, né? Mesmo que você venha de uma condição não tão favorável, que você não tenha estudado numa melhor universidade, é possível construir uma carreira. Seja na carreira business, seja, né, trabalhando para uma empresa como eu fui. Mas eu fiz engenharia, como você falou, trabalhei numa multinacional aqui no Brasil, entrei na multinacional, queria crescer e tudo, até que em determinado momento aquilo parou de fazer um pouco de sentido para mim. E você que está assistindo aqui, talvez passou ou vai passar por isso, é até algo que eu falei essa semana no meu Instagram, né? Eu acho que hoje não existe mais você ter uma profissão. Né? Você mesmo, eu garanto que você se formou em engenharia, talvez você nem imaginaria que você faria o que você faz hoje, trabalhar com grandes marcas, trabalhar com LinkedIn e tantas outras coisas que você faz, né? Nós vivemos muitas vidas dentro de uma vida. Então, eu me formei em engenharia achando que eu seria engenheira naquele momento. Mas são muitas vidas, a pandemia mudou muito, trouxe a gente muito para as telas, agora a inteligência artificial, né? Agora eu estava vendo um post do LinkedIn, não sei se você viu, mas vai ter agora uma das profissões mais requeridas que eles colocaram lá, vai ser piloto de drone. Algo que, tipo, nem existia drone alguns anos atrás, então as pessoas vão mudar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava lá, fiz engenharia, estava numa multinacional, trabalhava no chão de fábrica. E quem trabalha no chão de fábrica, ou você que é gestor do chão de fábrica, você sabe, né? Você está lá, você não vê a luz do dia, o barracão é fechado. E em determinado momento eu comecei a me questionar se aquilo fazia realmente sentido para o resto da minha vida. Eu era reconhecida, muito obrigada pela empresa, eu sou grata a eles. Eu só cheguei aqui hoje porque eles me deram uma chance lá atrás. Só que eu parei e falei, cara, eu acho que eu não quero isso para o resto da minha vida. E foi um peso. Porque você imagina, você está numa multinacional, você tem plano de carreira, eles pagam tua faculdade, o teu salário não é ruim para tua idade e eu não tinha nem faculdade e não tinha me formado. Aí eu cheguei e pedi demissão, ninguém me apoiou, né? Minha família, meu chefe, tava todo mundo assim, véi, tipo, você tá com algum problema, né? E eu pedi demissão porque eu tinha um sonho de morar fora. Ao final das contas, né? Eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio em 2013, eu estudei numa escola aqui em Curitiba, e essa escola me deu uma bolsa por mérito. Então, meu primeiro intercâmbio, eu fui através dessa escola, dessa bolsa, foi poucos dias, acho que 40 dias. Aí, a bolsa era de poucos dias. Daí eu achei um cara que trabalhava comigo, que tinha uma casa da família dele, lá de um primo dele. Aí eu fiquei na casa do primo dele uma semana, depois fiquei no alojamento da escola pela bolsa. Então, eu fiquei 45 dias, mais ou menos. E assim foi. Então, aquilo despertou algo em mim. Então eu falo, se você vai viajar, o Lucas já foi agora, já tá contaminado, coitado. Você vai viajar, você quer mais daquilo, né? Você quer, assim, não necessariamente morar fora, mas você quer ter contato com as culturas e tudo. E foi isso que aconteceu. Então eu saí da empresa e eu fui dar aula de inglês na sala da minha casa. Então assim, imagina que para minha família e para as pessoas aquilo foi um downgrade social. Poxa, velho, você tá saindo numa multinacional e você vai dar aula de inglês na tua casa. Só que olha que bizarro, dando aula de inglês na minha casa, eu ganhava muito mais do que lá, porque eu cobrava uma hora mais cara, só que eu conseguia destravar o inglês das pessoas, né? Eu usei uma metodologia que foi a mesma que eu aprendi e aperfeiçoei com as minhas dificuldades, então eu consegui destravar muitos alunos. Esse tempo dando aula de inglês foi o tempo para eu juntar dinheiro e para eu encontrar uma oportunidade para morar fora. E eu encontrei um estágio, passei nesse estágio remunerado, fui para a Hungria, exato, porque tem uns que não, né, você vai e gasta todo o teu dinheiro, é só uma farsa. Aí morei na Hungria, fiz esse estágio na Hungria de 1 ano, depois eu fui contratada por uma multinacional finlandesa, trabalhei mais 2 anos, e nesse período as pessoas começaram a me perguntar, né, eu sempre falo, empreender começa nas perguntas. Mas como você foi morar fora? Mas como que você aprendeu inglês? Mas como que é esse estágio? Mas como que isso? Como que aquilo? E na época eu conheci minha sócia lá, a sócia anterior, né, não da empresa atual, e a gente fundou a empresa e a gente começou a mentorar as pessoas de pouquinho em pouquinho, até que uma hora a gente teve que escolher.
ou a gente vai empreender ou ficar na multinacional, porque as duas não dão certo. E aí a gente decidiu empreender, a gente fez muitas mentorias, levou alunos para mais de 25 países. E aí, recentemente eu fiz essa transição, eu saí da empresa, a empresa continua lá, continua transformando muitas vidas, eu com a minha sócia, né, a gente ainda conversa, a minha ex-sócia a gente conversa até hoje, mas a gente seguiu caminhos separados. E hoje eu fundei a minha própria empresa e continuo ajudando brasileiros a morarem fora, construir uma carreira no exterior, alavancar a carreira. E hoje eu também trabalho a parte de desenvolvimento pessoal, né? Porque eu acredito que as coisas não são separadas. Eu acho que muita gente não consegue morar fora não pelo dinheiro, mas pela mentalidade. Então isso é algo que eu trabalho hoje, né? Eu falo que são 5 pilares: mapeamento pessoal e profissional, uma visão de longo prazo, porque senão o que te sustenta a se manter firme nos dias difíceis? Metas de curto e longo prazo, rotinas para sustentar aquilo e planejamento financeiro. Cara, se você tem esses 5 pilares, você é uma máquina de vencer. Isso é o que eu acredito, né? Eu chamo de trilha do sucesso. Ninguém para, né? Sabe, Malu, que você contando assim a tua história, tipo, esse conflito familiar, passa um filme na minha cabeça, porque cada pessoa tem a sua particularidade, obviamente, mas em 2020, agora 3 anos depois, eu passei pela mesma situação. Eu vinha numa crescente de carreira muito significativa no setor automobilístico, no âmbito concessionárias, saindo de atendente de agendamento. Para quem não sabe, é um telemarketing de uma concessionária do mundo automobilístico, chegando a ocupar cargo como gerente de pós-vendas, tendo que dar um passo para trás na minha carreira, começo como estagiário numa multinacional francesa do setor automobilístico, estou trabalhando nessa multinacional pandemia. Vem a pandemia, aí você descobre que existe vida além de trabalho e você começa a consumir um conteúdo aqui. Putz, eu estou preso dentro de uma ilha com 40 robôs e tem um mundo lá fora. E não é isso que eu quero. E aí, a partir daquilo ali, falei, tem alguma coisa a mais, fui estudar sobre empreendedorismo. Chegou um determinado momento, falei, quer saber? Vou pedir demissão, vou assumir a minha briga. Pedi a opinião de 2 pessoas. Uma falou que sim, outra falou que não. E aí eu falei, como a vida é minha, então eu vou tomar a decisão por mim mesmo, né? Tomei a decisão e, assim, sem a gente falar, como é que eu vou dizer, romantizar, glamorizar o empreendedorismo, gente, não é nada fácil, a gente apanha, a gente sofre, é uma vida muito solitária, né, Malu? Enfim, mas eu passei por isso também. Então, chegou uma hora na minha agenda ali que eu precisei tomar essa decisão, falar, não, é isso aqui. E você falou, né, a engenharia, a gente pensa, putz, eu vou fazer engenharia e eu vou trabalhar com isso pro resto da minha vida, numa fábrica. Não. Hoje, apesar de eu trabalhar com carros, a engenharia me traz muita responsabilidade técnica, obviamente, me traz um respaldo, um embasamento muito significativo, mas o meu trabalho eu precisei desenvolver muito mais a minha comunicação do que a minha parte técnica. Então, para um engenheiro aprender a falar, a se comunicar, é algo dolorido, é difícil. Apesar de eu acho que eu já ter vindo com esse chip instalado de fábrica, mas precisei aprimorar, precisei desenvolver. E aí volta nisso que você falou, né? A questão do planejamento e tudo mais, são desafios que a gente precisa cumprir. E a rotina, acho que indispensável. Teve períodos da minha vida de eu acordar às 4h45 da manhã, quando eu estava dando essa jornada dupla da fase de transição, para dar conta de fazer tudo. E não tem, vai dormir às 8 horas do início ao fim. Não, você vai chegar mais tarde. Eu acredito que você vai poder dormir às 8 horas. Mas vai ter determinado momento, você vai precisar dormir 4 também, para poder chegar no que a gente pode, ao meu ver, é um sucesso hoje, tipo, você poder ditar as regras, entre aspas, da tua vida, né? Então, não sei o que você pensa sobre. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o desequilíbrio, ele faz parte. Especialmente quando você vai fazer essa transição, seja de um escopo, seja de uma empresa, seja de uma transição total ou parcial de carreira. Só que o desequilíbrio, ele não pode ser constante. É o que eu sempre falo. Cara, vai ter desequilíbrio? Vai, mas ele tem que ter data para acabar, porque aquele desequilíbrio vai te desequilibrar tudo, né? Então, assim... Prazo. E é o que eu sempre falo, né? Você estava lá e uma voz começa a falar. Eu falo que tem 4 estágios da mudança. O primeiro estágio é quando você está assim, pensando, assim, você está ali e você começa assim a olhar a grama do vizinho. Aí você está no trabalho, você dá uma ciscada no LinkedIn, uns 5 minutinhos. Esse é o primeiro estágio da mudança. Alguma coisa já está falando dentro de você para mudar.
Depois é quando o teu trabalho começa a se tornar um peso. Você já não tem mais aquele negócio que você chega, vamos dominar o mundo, né? Você já chega, tipo, uma preguiça de trabalhar, já começa a pesar. O terceiro estágio é quando você odeia. Aqui já é muito crítico. Por quê? Não tem como enriquecer e ser abundante e ter sucesso trabalhando em algo que você odeia. Somos adultos, sabemos, né? Todo trabalho, ele vai ter uma parte que a gente não gosta. Assim como o meu trabalho hoje. Nossa, quando chega na parte das burocracias, eu fico... Chato, meu né? Deus! Assim, eu enrolo, eu procrastino porque eu não quero fazer aquilo. Então, todo trabalho tem isso, né? Mas odiar, não tem como você prosperar em algo que você odeia, né? Ou até mesmo, você quer empreender, gosta de algo, não gosta de algo, mas aquilo dá dinheiro. Cara, mais cedo ou mais tarde vai dar merda. Posso falar merda? Aqui o microfone é aberto. Vai dar merda, Somos né? todos adultos. Eu vou falar os palavrões de vez em quando. E o último estágio é o burnout, né? Então, quando você tá na fase que você odeia, aquilo se torna tão pesado. E o burnout é quando você acorda chorando para ir trabalhar. Então, hoje eu tenho muito também sobre falar sobre isso, porque eu cheguei nesse estágio e é muito perigoso, né? Porque o burnout ele pode gerar uma paralisia por muito tempo. E você perde muito tempo profissional, perde dinheiro. Então, ouça essa voz, né? O Lucas escutou essa voz, eu deixei chegar no último estágio, infelizmente. O que me fez mudar, Lucas? Fui uma pessoa tão cabeça dura nessa vida. Eu já sabia que eu não queria, que eu queria ser da empresa. Só que, gente, o salário é confortável e nós temos que pagar boletos. Somos adultos, não somos herdeiros, em grande maioria. E aí, eu tava lá e eu não tinha coragem de pedir demissão. E aí, um dia eu tava lá na linha de produção, caiu uma peça no chão, fui pegar a peça assim, ó. A hora que eu vim aqui, eu tava com o cabelo preso, tá? Mas tinha um pedaço de cabelo aqui. A hora que eu vim, uma ventoinha de um motor pegou meu cabelo e fez assim, ó. Eu comecei a gritar, mas imagine um grito desesperado, assim, tipo... Tipo, aí, graças a Deus, tinha um cara trabalhando aqui na frente do botão de emergência e ele apertou. Cara, que humilhação. Agora, pensa o cenário. A maioria que assiste aqui é do automotivo, né? Peão é uma desgraça. E eu posso falar porque eu já fui peão. Então, eu tenho a palavra. Eu sou a autoridade para falar. Porque eu já fui peão, já bati peça. Desgraça. Eu lá presa, o cara tirando meu cabelo, todo mundo perguntando se estava bem. Eu chorei, obviamente, porque foi muito assustador. Eu realmente achei que eu ia morrer. Eu perdi um pedaço assim, ó, de cabelo. Bastante coisa. Minha cabeça ficou muito inchada, foi muito forte. Cara, o peão olha pra mim. Carai, velho, pra que se enroscar aí nas máquinas? Ele ri onde não tem como rir, né? Cara, eu chorei de ódio, porque eu falei, poxa, velho, os caras não podem nem me dar o meu momento aqui. Né? Daí foi nesse momento que eu falei, não, chega, basta, preciso sair, vamos embora, não quero isso pra minha vida, não quero me enroscar nas máquinas mais. E assim eu fui. E realmente, né, nesse dia eu pensei em algo que eu acho que todos nós temos que pensar, né? Nós vamos morrer. Sim. Né? E eu acho que a morte, o Fernando Conrado fala muito disso e eu gosto muito, né? A morte não é aquele acontecimento lá na frente que você bate o carro, que você infarta, sei lá o que acontece, você morre. Cara, a morte é cada dia que você não vive teus sonhos. Então, eu acho que, né, essa voz que vai te falando é porque tá na hora de você ir para um próximo estágio, de algo que brilha teus olhos e você não tá indo. Então, eu precisei passar pela dor emocional, mas a dor física, que foi um acidente de fábrica, para eu ter coragem de mover. Para tomar decisão. Porque eu vim de uma família muito humilde, então eu tinha medo de pedir demissão e dar errado. Eu tinha esse medo. Sim. E, além disso, Malu, eu acho que as pessoas costumam limitar os nossos sonhos pelas limitações delas, né? Então, talvez o que seja algo óbvio para você seja algo completamente obscuro para mim. Associado a isso, volta um assunto também que a gente não tem como separar a vida pessoal da vida profissional. Nossa vida é uma só, então não tem como performar 100% na profissional, com a pessoal em algum desequilíbrio, enfim. Quando eu tomei a decisão, né, de seguir pela vida do empreendedorismo, foi uma decisão solitária que eu tive que tomar, pedi o conselho para poucas pessoas, mas foi uma decisão minha, né, a minha vontade. Por quê? Porque eu não queria que nenhuma limitação de outras pessoas acabasse influenciando na minha vida. Então, eu queria assumir esse protagonismo. São 3 anos e
3 meses agora, praticamente 3 anos e 4 meses, 3 anos e 4 meses bem desafiadores, e voltando, né, no assunto, se eu falar que é tudo flores, vou mentir, mas eu tenho a sensação de todos os dias levantar para um propósito muito claro. Associado a isso, os meus hábitos, as minhas rotinas, sempre tento ter bons hábitos, boas rotinas, e compartilhar isso também nas minhas redes sociais, seja uma alimentação, seja um treino. Pô, tem gente que posta lá bebendo, se drogando e acha legal, por que eu não vou postar meu treino, enfim, meu pedal? E eu acho que o assumir esse protagonismo da vida está muito associado a isso, né? Trazendo um pouquinho para esse teu âmbito das tuas experiências, Malu, me conta como foi a primeira internacional, a primeira experiência profissional internacional, com mais detalhes. Cheguei, tô aqui, e agora? Como lidar com isso? Que eu acho que deve ser um medo muito grande, né? Sim, sim. Foi um tiro no escuro, para ser bem sincero, na época. Por isso que esse virou meu propósito, ajudar as pessoas, né? Quando eu passei nessa vaga na Hungria, eu não conhecia ninguém na Europa. Eu não conhecia ninguém que tinha ido para a Europa. Eu nem sabia o que era Hungria. E eu comprei a minha passagem de avião, né? Eu paguei uma taxa que foi através de intermédio de uma empresa que intermediava o estágio ali, uma taxa, acho que na época foi R$2.500. E eu não sabia muito bem o que me esperava. Eu pesquisei, eu vi que a empresa era real, eu vi o endereço, tudo. Mas assim, cara, eu não tinha referência. Então, no mesmo momento que eu embarquei naquele avião muito feliz, eu também embarquei preocupada. Porque eu falei assim, cara, o que será que vai me esperar quando eu chegar lá, né? E eu trabalhei numa empresa indiana, então eu também tinha um medo por causa disso, mas... O inglês é super fácil de entender. Assim, eu não gosto muito de zoar disso, mas foi muito difícil, gente. E eu trabalhei nas duas empresas, tanto na empresa indiana, mas que a maior parte era composta por húngaros e expatriados ali na Hungria. E a empresa finlandesa, eu também, eu liderei a parte do time que fazia a postagem das notas no financeiro lá em Delhi. Gente, é muito difícil mesmo de entender o sotaque. Então, essa foi uma dificuldade no começo. Eu estava muito nervosa, embora eu desse aula de inglês aqui, o Brasil, ele estraga a gente. O nosso método de ensino, né? Se você não sabe, você é burro, você não sei o quê, na escola você tem que ser bom em tudo. E tudo bem, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas mesmo eu dando aula e tudo, eu tinha muito medo do meu idioma. Olha que loucura! Tipo, eu já tinha ido para o Canadá, eu já sabia que as pessoas iam me entender, mas eu tinha medo no trabalho. Por quê? Aqui eu sabia tudo, tipo torque, injetor, tudo que você pode imaginar da mecânica eu sabia, mas do financeiro eu fiz uma transição de carreira, né? Eu trabalhava com injeção diesel, fazia teste de injetor, tudo, sabia todas as peças, parava o injetor, ia lá e descobria qual era o problema. E eu fui trabalhar no financeiro, que eu nunca trabalhei na minha vida. Nota fiscal, imposto, ISS. Eu fiquei assim, o que é isso? Então, eu trabalhei no financeiro para o Brasil, e não só isso, eu trabalhei também para a Bélgica e para a Holanda. Então, são diferentes impostos, tudo. Entender imposto da União Europeia, as regras do Brasil são diferentes de lá. Então, assim, teve esse trabalho de aprender os termos técnicos. Mas foi muito massa trabalhar com as pessoas. Legal. Cara, assim, eu acordava assim, tipo, com sabe? Porque você pega aquele tram, daí você cruza aquela cidade linda, maravilhosa, tipo, você vê o teu sonho materializado, sabe? Então, embora eu tivesse uma preocupação, a preocupação não sobressaía a realização daquele sonho, sabe? Então, assim, cara, eu fui muito feliz mesmo. Desculpa até te interromper, mas eu queria que você estivesse no meu lugar aqui pra você ver o brilho nos seus olhos na hora que você começou a falar, a empolgação do negócio. É que assim, foi tipo, o momento da minha vida foi esse, né? Porque nem eu mesma acreditava que aquilo seria possível, né? Cara, como assim? Eu peço demissão, saio de um trabalho, eu nem formada sou na faculdade, e daí eu vou trabalhar numa multinacional na Hungria. E existem tantas oportunidades que a gente desconhece. Tantas. E depois que eu fui morar fora, eu entrevistei mais de 100 brasileiros de sucesso ao redor da Europa e ao redor do mundo. E aí eu falei assim, caramba, quantas oportunidades. E foi aí que eu comecei a ajudar as pessoas. Mas culturalmente foi muito tranquilo. Eu sou uma pessoa muito tranquila, então eu não sou talvez tanto parâmetro, né? O húngaro, ele é muito fechado, muito direto. Então, assim, a tradução do húngaro para o inglês muitas vezes é rude.
Mas não é que eles são rude, tipo, que eles querem mandar você a merda, não. A tradução direta fica rude. Mas eles não querem ser rude no coração deles, né? Mas óbvio que estabelecimento de serviços, gente, assim, eu digo assim que é um dos piores países em relação a serviço. Mas assim, cara, seguro, custo de vida bom, a cidade é maravilhosa. Tipo, Que cidade você morou? Budapeste. Budapeste. Cara, é incrível, assim, eles chamam que Budapeste é Paris do leste europeu, né? Cara, é muito bonito o parlamento. Então, assim, eu vivi a minha melhor vida. Meus 3 anos em Budapeste foram incríveis. Você, com pouco, você tem um padrão de vida muito alto. Então, mesmo sendo estagiária, low cost, obviamente, eu conheci 10 países. Nossa. Sem nenhum dinheiro extra. Nossa. Só com o meu salário de estágio. Conseguiu explorar super bem. Usei Couchsurfing, obviamente, comprava as passagens low cost da Ryanair. Mas assim, olha, tipo, com estágio aqui no Brasil eu não conseguiria fazer isso, sabe? Uhum. Mal sustenta um almoço, né? Um aluguel, às vezes você for morar no centro, não paga, dependendo do estágio hoje em dia, né? Não mesmo. E isso que você comentou com relação... Eu percebi isso agora na minha viagem para a França, né? Eles são muito mais racionais. Conversei com pessoas lá, com imigrantes que chegaram na França e tudo mais, com árabes, enfim, conversei com diversas culturas, né? E eu percebi que eles são muito mais racionais. E afirmou uma palestra que eu escutei aqui, conhece a IPO? O Instituto Paranaense de Otorrino. Eu fiz uma cirurgia lá. Então, nossa, gente, fiquei orgulhoso agora. Eu falei sem cavalo, tô indo lá. Eu escutei uma palestra do Dr. João, que é o fundador da IPO, e ele fala a diferença é que o latino-americano ele é muito mais emotivo, muito mais pessoas, e o europeu ele é muito mais racional. Isso não vou entrar no viés aqui, no detalhe, né? Mas para períodos pós-crises é muito mais positivo que você seja racional, porque você faz o que precisa ser feito e não o que beneficia o teu próximo, digamos assim, sendo bem direto, né? E eu percebo que eles não misturam o profissional com o pessoal no quesito. Se eu te falei alguma coisa que era necessário ser dito agora, mas daqui meia hora nós estaremos almoçando juntos, está tudo certo. Você percebeu isso de fato lá? Em geral, eles são muito mais reservados, né? E eles são muito mais diretos. Eu acho que esse é um problema nosso. Assim, eu acho que de serviço, nós somos muito bons aqui no Brasil, né? Você vai numa loja lá, às vezes você fica a ver as traças, ninguém vem te atender, dependendo da loja. Desculpa te interromper, mas no setor quesito automotivo, concessionária, o Brasil 1000 vezes disparado na frente deles, tá? Né? Não se põe na mesa. Eu acho que, assim, nos setores em geral, o Brasil aqui é muito top, não tem nada igual. Assim, o meu namorado veio aqui, meu namorado italiano, ele ficou assim... Como as pessoas são simpáticas. Nossa, ela veio 2 vezes. Ela perguntou se estava tudo bem, não sei o quê. Claro, na Itália também existe um bom atendimento, mas nada se compara com o atendimento daqui. E sim, as pessoas separam bastante, né? Eu acho que eles são mais frios e algumas culturas, alguns países é inclusive muito difícil você fazer amizade. Não difícil, mas você realmente tem que se esforçar porque eles são reservados, são na deles, são tranquilos. Deu um problema aqui e tal, depois todo mundo sexta-feira vai pro bar, todo mundo junto e tá tudo certo. Então, sim, eu vi muito essa separação deles lá, eles são muito mais racionais de fato. Que legal. Saber conviver, né? E uma coisa que eu percebi também, acredito que isso seja uma particularidade do francês, mas acho que quando a gente vai para um novo país, a gente já vai chegar nesse assunto também, vou te fazer uma pergunta com relação. Quando a gente vai visitar algum lugar, é o mínimo que a gente pode tentar. Obviamente tem algumas línguas que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de aprender, e não sou nenhum poliglota nisso, né? Mas, enfim, me esforço ao máximo para falar o mínimo possível na língua das pessoas, mas eles se tornam muito mais receptivos quando você tenta se comunicar na língua dele. Obviamente, quando ele percebe que não flui o mesmo negócio, ele vai falar com você em inglês. E como é que você percebe com relação a isso as skills mínimas necessárias para você sair do Brasil e procurar um emprego fora hoje? Tá. Antes eu quero abrir um parênteses dentro disso. Tá bom. A Europa possui um problema de idioma tanto quanto aqui. Então é muito normal você ir em cidades e lugares e as pessoas não falarem inglês, né? Eu trabalhei com muitas pessoas húngaras, por exemplo, que falavam inglês meia boca. Ou outros que não falavam nada.
Então, esse problema de não falar inglês não é só do Brasil. É claro, a nossa escala, né? No Brasil, eu não sei hoje os números 5%. atualizados. Eu ia falar isso. Dos brasileiros que falam inglês. 5% e 3% só fluente, né? Mas essa também é uma realidade na Europa, né? Porque eu conheci muitos brasileiros que faziam suporte e trabalho só com inglês. Ou seja, não tinha uma pessoa local. São 2 problemas na Europa como um todo, tá? É claro, gente, somos adultos. Cada país é diferente, mas eu vou falar de forma geral. Então, a Europa tem 2 problemas. Tem essa questão do idioma e, segundo, um problema demográfico. Diferente do Brasil, que né, nós temos muitos filhos, na Europa isso não acontece. É muito comum, inclusive, ter casais hoje em dia que não têm filhos. E aí a população está ficando envelhecida e a mão de obra local não é suficiente para suprir aquela mão de obra. Se nesse momento você abrir teu LinkedIn, vai se aproximar, não vai ser exatamente esse número, né? Eu vi antes de ontem, nós temos 900 mil vagas abertas para o Brasil, que é gigantesco. O Brasil é quase do tamanho da Schengen Area, da Europa ali, né? E só a Alemanha tem tipo 800 mil vagas, e a Alemanha é do tamanho de um estado do Brasil. Então, cara, você imagina como que um estado vai comportar todas essas vagas? Não tem como. Então, a Alemanha ela abriu vários vistos, agora ela abriu inclusive um visto que se chama visto de procura de trabalho. Você tira esse visto e você vai na Alemanha procurar trabalho com esse visto. Você fica legalmente 6 meses no país e durante esses 6 meses você pode ir para entrevistas e tudo. Encontrou um trabalho, eles só mudam o visto de procura de trabalho para trabalho. Não é porque eles são bonzinhos, é porque não tem pessoa suficiente. E isso não é só lá. Portugal também abriram vários vistos de nômade para que nômades vão lá e movimentem a economia. Então, a Europa tem um problema muito grande de mão de obra. Por isso que eu falo, hoje, muitas vezes é mais fácil a gente conseguir um trabalho na Europa do que no Brasil. Porque aqui são tantas pessoas, um país inteiro, para esse número de vagas que lá é concentrado, por exemplo, no estado, obviamente que a Alemanha é um grande polo de empregos, mas em outros países também, que os requisitos não são tão grandes. Se você olhar a mesma vaga lá e aqui, você vai ver que os requisitos mudam. Exemplo, eu estava vendo ontem uma vaga de suporte de logística. Estava assim, ter uma formação, falar inglês B1. E depois, só habilidades comportamentais. Aqui, inglês fluente, aí tem que ser formado em engenharia, aí tem que ter Six Sigma não sei o quê, entendeu? E daí, se você já não se formou na federal, já não dá. Lá, você pode ter feito uma faculdade aqui, ó, no teu celular, que você pagou o teu diploma. Não importa. Por quê? Hoje as empresas cada vez mais desenvolvem o técnico e contratam habilidades comportamentais. E como que tá... Claro, medicina isso não se aplica, tá? Tô falando em áreas administrativas. Mas sem sombra de dúvidas, até para um gestor médico hoje, ele está sendo avaliado pelas soft skills dele, né? Como que você enxerga, Malu, em linhas gerais também, não tem como entrar no detalhe, porque cada pessoa tem um comportamento humano, né? Mas da análise do europeu com relação à mão de obra brasileira. É uma mão de obra bem vista? É uma mão de obra, entre aspas, pouco valorizada? Como que é a tua percepção com relação a isso? Em geral, muito bem visto. Tanto que quando eu fui sair da empresa, meu chefe falou, eu nunca tinha trabalhado com uma brasileira, eu quero contratar outra agora, né? Mas assim, em geral, muito. Por quê? Imagina que a gente vem num país, né, que não é tão desenvolvido. Né? Eles já estavam lá de trem e tudo, enquanto a gente estava aqui. Então, obviamente, eles estão muitos anos, historicamente, à frente nossa, né? Então, a gente vem num país que não é tão desenvolvido. Então, imagina que aqui a gente morre de trabalhar. Aqui é muito bonito você bater o cartão e ainda voltar no computador, sair tarde. E lá já existe muito esse balanço da vida pessoal. Né? Meu chefe muitas vezes chegava sexta-feira, 4 horas, meu trabalho era até as 5, ele... Malu, bora, acabou, sexta-feira, vai pra casa, chega, não terminei, termina segunda-feira. Então, eles separam muito a vida profissional, pessoal da profissional, e a gente se destaca muito, porque a gente faz o básico, e o nosso básico sobrepõe muito eles, né? Eu substituí, acho que umas 3 pessoas no setor que eu tava, e saíram muitas pessoas na época, e eu trabalhei, obviamente, porque saiu muita gente, eu não conhecia de domingo a domingo na época, mas depois, assim, eu falei, cara, o que essa galera fazia?
sabe? Tipo, eles são... não que eles são ruins de trabalhos, mas eles têm um ritmo mais lento. Então, a gente vai lá, nós brasileiros, que somos acostumados a trabalhar que nem um bando de cavalo, e a gente se destaca com muita facilidade, porque a gente já está acostumado nesse ritmo. Então, a gente chega, os caras ficam assim, nossa, meu Deus, tipo, que é isso, sabe? Agora, um país onde isso não é tão verdade é Portugal. Porque em Portugal tem aquela rixa, né? Os brasileiros vieram aqui e roubaram o nosso trabalho. Daí a gente fala que eles roubaram o nosso ouro e a gente fica nessa briga infinita, né? Da briga. Mas assim, claro, a gente é mais entrando nessas brincadeiras lá, né? Mas existe isso um pouco em Portugal, eu notei, assim. Não é que brasileiro é discriminado e porque você é brasileiro vão te queimar na rua, não vai se efetivar, não, nada disso. Mas em Portugal existe uma pequena rixa, sim, um pouco entre brasileiros e portugueses, né? Os portugueses se sentem ameaçados com os brasileiros, né? Em outros países já isso não acontece. O imigrante chega lá, eu acho que em todo lugar, né? Chega um imigrante e você fala, nossa, putz, né? O imigrante vai tirar o emprego de uma pessoa local, mas isso é um pensamento muito pequeno. Mas acontece, mas em geral, respondendo, em geral, sim, é muito bem vista a mão de obra. Mas eu gosto de trazer o contexto para não ficar solto e daí ninguém me cancelar depois, né? Vivemos numa era de cancelamento, né? E eu percebi também que eles são bem receptivos com o brasileiro, né? Eu chegava nas concessionárias, bonjour, je m'appelle Lucas, je suis brésilien, e au Brasil je travaille en enregistrement de vídeo, traduzindo para você, trabalho com vídeos e tudo mais de carros. E eles, o Brasil, c'est très joli, c'est magnifique, o Brasil, Carnaval, Rio, São Paulo, e é legal o jeito que eles nos tratam lá. Eu, particularmente, fui com um pensamento assim, o francês é fechado, o francês isso é mal educado. Se eu falar pra você que eu não fui maltratado, eu fui, em 40 dias, 3 vezes. Pô, não é nada, né? Tem que ser. Eu sou maltratado muitas vezes, muito mais que isso em 7 dias no Brasil, então 3 vezes em 40 dias não é nada. Mas eu fiquei surpreso, fiquei bem feliz, assim, orgulhoso do nosso país ter ser reconhecido desse jeito por eles lá. E eu acho que a gente, com o nosso conhecimento, quando a gente está falando de um trabalho mais técnico, né, que é o teu público, é o caso do meu público aqui também, que a gente já vai com certo desenvolvimento e a gente já chega num nível de acesso a cargos, esse é o teu trabalho, né? Desenvolver essas pessoas para chegar com acessos a cargos que nos colocam de igual para igual, porque de fato nós somos iguais a eles, né? Eu acho que nós temos uma síndrome, não sei nem se é síndrome do impostor. Vira-lata. Síndrome do vira-lata, com relação ao europeu. E acho que a gente tem que se posicionar de igual para igual, né, Malu? Você... eu acho não só do europeu, né? Né? Eu esqueci o nome dele que falou do vira-lata. Como que é o nome dele? Me veio o nome na cabeça assim, do episódio, mas eu não sei. Não lembro. Depois bota na descrição. Mas ele falou, isso foi muito bem dito por ele, né? O que é o síndrome do vira-lata, né? Esse negócio de se sentir dessa forma. O brasileiro, a definição da síndrome do vira-lata é você se colocar abaixo de todo o resto do mundo. Uhum. E essa rixa existe mais na nossa cabeça, muitas vezes. Não existe lá, tipo, tá fazendo teu trabalho? Vamos embora, sabe? E eu acho que quando a pessoa sai daqui do Brasil, ela acha que o Brasil é uma droga, né? Porque a gente já tem essa síndrome do vira-lata. E ela quer chegar lá e ver um mundo de fadas. Cara, você não vai aqui, às vezes, na esquina e alguém não te trata igual um lixo? Lá também vai acontecer. Não é porque é francês, porque é isso, porque é aquilo. É claro, eles são mais diretos. E eu, particularmente, gosto muito disso. E hoje é um problema, porque minha mãe às vezes fala alguma coisa. Quer tal coisa? Eu falo, não. Aí minha mãe, nossa, que grossa. Aí eu, mas tu perguntou se eu queria, eu tenho que falar, ai, não, mãe, obrigada, não vou querer agora. Tá bom, depois, mais tarde. Não. Então, eu me acostumei também a ser muito mais direta. Uhum. Então, eu acho que isso está muito mais na nossa cabeça do que no mundo real. E associado a isso, né, esse desenvolvimento, a History Makers agora entrando nesse teu novo negócio, você vem desenvolvendo essas pessoas nesse âmbito pessoal, esse desenvolvimento pessoal. Também conta para nós um pouquinho como está sendo esse novo trabalho, de onde surgiu a ideia, esse desafio, porque é uma empresa do zero, né? Menos de 30 dias para ser mais bem específico, porque eu trabalhei nessa outra empresa aí nos últimos 2 anos. Mas qual que é o ponto? Teve 2 pessoas que eu mentorei, teve vários alunos, eu sempre lembro da maioria do nome, do rosto, tudo, se eu encontrar na rua eu reconheço, né? Mas teve 2 que foram muito marcantes.
Desenha os perfis na tua cabeça. O perfil A era a Maria, vamos chamar de Maria, né? Nomes fictícios. A Maria, ela não tinha tantas condições financeiras. A Maria falava o inglês comunicável, mas não perfeito. E ela também nunca tinha trabalhado em uma multinacional. Só, tipo, secretária, não sei o quê, em negócios locais pequenos. A Joana, a pessoa B, a Joana tinha dinheiro. Ela trabalhou numa multinacional aqui em Curitiba, muito grande, por mais de 7 anos. Falava vários idiomas e tinha todas as condições para morar fora. Qual das duas você acha que conseguiu a oportunidade primeiro? Talvez... eu vou ir pelo não óbvio porque o perfil todo, tudo desenhado para Joana, mas talvez a Maria por alguma skill diferente que ela tenha. Não sei. Cara, pois é, a Maria conseguiu antes e a Joana tá até hoje no Brasil. Olha só. E a Joana tem a faca e o queijo, entendeu? Tipo, pô, Joana! Só que o que é isso? Mentalidade. Não tem a ousadia e a necessidade. Assim, ela até chegou em entrevistas de emprego, né? Porque o formato, o método e tudo que eu trabalhei até aqui sempre foi muito bem pensado e aprovou centenas de pessoas. Só que, cara, na entrevista não tem como mentir entusiasmo, não tem como mentir confiança, entende? Então, por mais que você estude algo, cara, se você chega com uma cara um pouco de bunda, vamos dizer assim, não tem raio que faça você passar numa entrevista. Você não passa confiança. O teu corpo fala antes mesmo da tua boca. A forma como você se veste, a forma como você fala, tudo. Então, quando eu terminei essa minha sociedade, no passado eu fiz uma formação que hoje, não vou falar o nome aqui, coaching, que o pessoal apedreja, mas assim, o que eu acho legal no coaching, e o coaching foi muito destruído por causa dessa galera que se intitulou e meteu o louco e fodeu com a vida das pessoas, desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Só que o coaching tem ferramentas que são muito poderosas. E no passado eu ajudei várias pessoas há 7 anos atrás, e essas pessoas hoje casaram, têm cargo sênior, conquistaram casa, viagens, assim, tudo que a gente planejou juntos lá atrás e através das ferramentas, ajudei elas a montar um plano e tudo. Então eu parei e eu fiz um desenho da minha jornada para entender qual seria o meu primeiro passo. Falar sobre morar fora é um propósito para mim, porque isso mudou a minha vida. Cara, eu saí lá do mato, depois eu tava aqui, sabe, tipo... Era improvável isso acontecer. Se eu não vivesse a minha vida, eu acho que nem eu acreditaria tudo que eu vivi até aqui, sabe? Mas aí eu olhei e falei, cara, eu acho que tem algo muito além do morar fora e um passo antes, que é a mentalidade. Por quê? O nosso goal, ele sempre está se movendo, o seu objetivo, né? Por exemplo, agora eu só vou ser feliz quando eu casar. Aí fica lá sofrendo, juntando dinheiro pro casamento, casou. Não, agora eu só vou ser feliz quando tiver um filho. Agora eu só vou ser feliz quando tiver uma casa. Agora quando tiver uma cozinha americana. E aquilo está se movendo e você nunca é feliz. Vai condicionando. Ou você entra numa rotina que te engole, que você destrói tudo que você conquistou. Tipo, você tá num super cargo e boom, você tem um burnout, você perde tudo, você perde teu marido, você perde teu trabalho. Então isso começou a mexer muito comigo e eu comecei a ver isso com muitas pessoas próximas. E eu também entrei num conflito muito grande depois que eu saí da empresa, né? Então a gente construiu uma empresa milionária e eu saí da empresa. Então quando eu saí eu fiquei tipo aquele meme do cara assim, tipo... De outra volta. E agora? O que eu vou fazer agora, né? Então eu tive que fazer um mergulho interno muito grande e eu senti assim no meu coração o propósito de fazer isso. Tem até uma história muito louca, mas a gente deixa para outro podcast isso. Que eu pedi uma resposta, né, para o universo sobre isso e eu tive essa resposta. Gente, ela não vai deixar para outro podcast. Agora fala. Agora conta. Cara, o público vai ficar bravo se você não contar. Olha, vocês vão achar que eu sou bem louca agora, mas não tem problema. Isso não é fazer o quê? Eu sou louca mesmo, já sei. Eu acredito muito numa força divina, né? Sempre foi, a minha vida foi muito pautada em muitos milagres. Se a gente fosse falar disso, a gente ia demorar muito, tem que ser um só sobre milagres. Mas enfim, e aí eu falei assim, cara, isso que eu tô pensando é um pouco absurdo. Não porque eu não tenho conhecimento, né? Sócrates fala que a gente tem 2 conhecimentos, a sapiência e a prudência, né? O conhecimento técnico e o conhecimento da
experiência, da vivência. Eu tinha as duas coisas, eu já tinha mentorado, eu já tinha resultado, eu tinha conhecimento, eu venho estudando isso há muitos anos, eu passei por muitas transições de carreira, mas eu fiquei, cara, mas será que eu faço isso? Mas eu nunca falei sobre isso, mas o que, que as pessoas vão achar? E meu Deus, e meu Deus. Aí eu falei, eu preciso de um sinal. Aí eu falei, Deus, eu preciso de um sinal. E quando eu pedi o sinal, eu estava relendo o livro lá do Milagre da Manhã. E o Milagre da Manhã, ele fala muito sobre rotina, né? E eu já estava estruturando o material nesse momento, só que eu ainda duvidava. Eu estava assim, cara, eu não sei se eu devo seguir esse caminho. Aí, estava lá um determinado dia, dormindo, umas 9h30, 10 horas da noite. Tava calor, minha janela estava aberta e um cara começa a gritar na rua. Eu levanto da minha cama para fechar a janela. Quando eu fecho a janela, o cara fala assim, o milagre da manhã! E era um mendigo. Daí, eu fechei a janela, eu virei e eu falei, cara, eu acho que eu tô dormindo. Mas eu falei, não, mas eu tô de pé. Sabe quando você tava dormindo, daí você acorda, daí você não sabe se tá dormindo, se tá acordado? Daí eu falei, não, eu tô acordada. Daí ele, o milagre da manhã! Aí eu parei. Deu, não, velho. Não, tô dormindo. Aí eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, eu comecei a suar muito, muito gelado, assim, né? Tipo, sabe quando o teu corpo fica quente e frio muito rápido e você começa a suar? Tipo, foi essa sensação que eu tive. Aí eu falei, não é possível, né? Aí o cara, o milagre da manhã, a sabedoria começa na manhã. Aí eu fiquei, não, velho. Meu Deus do céu. Não é possível. Eu comecei a suar, eu olhei e falei assim, Deus, é você? Assim, pode ter sido uma coincidência, talvez você não acredite nisso e nem precisa acreditar, tá? Não tô aqui pra converter ninguém a acreditar em nada. Tô aqui só pra contar minha experiência. Mas, cara, foi ali que, tipo, eu tive o sinal que eu deveria seguir. Tipo, porque falar sobre isso pra mim é algo que eu amo. Tipo, você vê que meu olho brilha falar disso. Mas eu tinha esse negócio de, cara, mas será mesmo? Mas eu já domino morar fora, já domino o LinkedIn, domino essas caramba, tudo que você também já conhece. Né, eu vou pisar num negócio que é novo e que as pessoas nunca me ouviram falar disso, né? E aí, fomos embora e aí estamos nós. Já temos aí vários alunos aí no primeiro Trilha do Sucesso, que eu chamei o nome desse método, que são os 5 passos que eu falei no começo. E vai ser transformador, e é o que eu acredito. Eu acho que sem isso, sem esses pontos, sem uma rotina... Sabe por quê? Por exemplo, o Lucas hoje está trabalhando, né? Ali trabalhando com grandes marcas, com grandes empresas, fazendo os vídeos, enfim, tudo mais que você faz que vai muito além disso. Aí o Lucas, ele quer começar a fazer vídeos para computadores. Você concorda comigo que vai ter que ter uma curva de aprendizagem para você fazer isso? Sim. O nome disso é zona de conforto. É sair da zona de conforto. As pessoas acham que zona de conforto é onde a gente está lá, tomando um coquinho, trabalhando um pouquinho. Não, zona de conforto é tudo que nós dominamos. Eu fico, até brigar com a tua mulher é tua zona de conforto, porque você já domina aquilo, entendeu? É do dia a dia. Já sabe como fazer. Exato, aquilo é zona de conforto. Agora, você aprender algo novo, essa trilha de aprendizagem é sair da zona de conforto. E você só consegue ter a tua vida atual e construir uma vida futura, saindo da zona de conforto, que a trilha de aprendizagem não é você se jogar de um prédio ou passar por coisas extremamente desconfortáveis, não, é aprendizagem, conhecimento. Você só sustenta isso com uma rotina. Só que você só sustenta uma rotina com metas, e você só sustenta metas com uma visão, e você só sustenta uma visão se você conhece você mesmo. O autoconhecimento muda tudo, né, Malu? A minha fase de transição que eu comentei com você, que eu comecei a estudar na pandemia, foi o curso de inteligência emocional que a Conquer liberou, e aí aquilo ali eu comecei a estabelecer as minhas metas. Nunca tinha feito uma meta na minha vida. Eu só vivia, deixa a vida me levar, e a vida leva eu, e eu ia tocando barco desse jeito e não entendia por que as coisas não faziam sentido, né? Enfim, em resumo, descobri aquilo que me sabotava, aquilo que eu fazia que eu não aprovava em mim mesmo, porque eu acho que não tem coisa melhor ou pior do que você saber, só você sabe as suas falhas, o que você faz de certo, o que você faz de errado. Você pode esconder de todo mundo, mas de você e de Deus, né, falando um pouquinho da minha fé aqui também, enfim, você não esconde, e o autoconhecimento muda tudo. Só trazendo um relato que você começou a contar, passou outro filme na minha cabeça aqui também, não estou aqui para converter ninguém, né, gente, mas vou trazer um relato.
Eu organizei um evento que eu tava comentando contigo nos bastidores. Eu sempre falo, gente, os bastidores aqui renderiam um episódio a mais, tanta coisa boa que sai. Mas em 2022 eu organizei um evento para a indústria automobilística, o Motorimetro Experience, inclusive já ficou spoiler, que teremos segunda edição esse ano. O Motorimetro Experience era para ele acontecer no dia 10 de abril, 9 e 10 de abril de 2022. No dia 30 de março eu tive que emitir uma nota oficial, porque eu tinha 3 ingressos vendidos para um lugar que cabiam 500 pessoas. Com todos os palestrantes, 23 executivos confirmados em suas agendas, que a gente sabe que não é algo fácil. Lá vai o Lucas, engole ego, engole orgulho, engole tudo que for possível e emite uma nota oficial falando que o evento seria cancelado por motivo de forças maiores. Motivo de forças maiores, 3 ingressos vendidos. No dia seguinte, isso era num sábado, no dia seguinte eu fui no culto e, enfim, chegou um determinado momento, quem está sentindo tal coisa, se identifica com isso, levanta a mão e tal. E aí o pastor pegou e falou, né, ali claramente, falou, então é você, senti que tinha uma mensagem para te falar, você teve uma porta fechada muito grande esta semana, mas pode ficar tranquilo que eu tô muito maior, vai se abrir. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fui para casa, eu dormi, isso foi no sábado de noite, no domingo não. Foi no domingo de manhã, perdão. Foi no domingo de manhã, passei o domingo com aquilo ali, dormi de noite, segunda-feira falei, não, vamos lá, não sei o que me espera, mas tem algo muito maior. Isso na primeira semana de abril já, finalzinho de março, primeira semana de abril, o evento cancelado, vamos lá. Em setembro eu faço o evento para 200 pessoas, 200 ingressos vendidos. Então assim, não tem explicação. O cara que não me conhece, detalhe, foi uma igreja, é da minha religião, mas foi a primeira vez que saí um pouco da minha bolha. Fui num outro lugar onde ninguém me conhecia e tudo mais. E ali vem a confirmação e aí chega aquele momento. Será que eu estou realmente ficando louco ou tem uma força divina atuando sobre mim, né? Então, é algo que só quem vive, tenho certeza que, igual você falou, é um podcast que a gente fala só de milagre aqui, mas tenho certeza que muitas pessoas do nosso público aí também vão se identificar, vão pensar, entender histórias que não faziam sentido nenhum e que sentia que era um milagre acontecendo, né? Eu acho que tem isso, só para, né, antes de você trocar o tópico, as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles apontam muito a direção. Só que hoje eu acho que todo mundo finge que tá tudo bem. Sabe? Tipo, você olha o teu chefe, a pessoa tá todo mundo bem, todo mundo tem uma vida perfeita lá no Instagram, e praia, e não sei o que, e lá. Mas, na verdade, não tá. A maioria não tá tudo bem. E daí você olha que todo mundo tá bem, você olha pra você e você começa a pensar, véi, será que eu sou louco? Todo mundo tá bem, só eu que tô. Mas, na verdade, não. Tipo, quando você começa a cavocar, você se aproxima das pessoas, você vê que, na verdade, não tá bem. Não todo mundo, obviamente, não tô falando que tá todo mundo em crise, não. Mas muitas pessoas aparentam estar bem, mas não estão. E, óbvio, ali é um mundo profissional. E aí você olha só uma... Assim, tipo, tem esse copo, você vê só a borda desse copo, mas você não vê o que tem dentro. Então, esses sentimentos, essas emoções apontam muito. Então, quando você começa a ouvir esse negócio, cara, será que eu faço uma transição? Será que eu vou morar fora? Sabe? Você começa a ver coisas que te deu um ânimo, sabe? Eu via vídeo sobre morar fora, eu ficava assim, uau! Na época tinha a Daniele Nossi e o Paulo Cuenca, que eles faziam vlog de viagem. Gente, eu sentava... Era perfeito. Às vezes eu dava até replay, porque eu achava tão incrível, eu falava, meu Deus, eu quero muito viver isso. Então, ali estava a direção. A minha visão foi captada olhando essas coisas, e você consegue captar a tua visão quando você olha para dentro, você escuta a introspecção, e quando você também se expõe mais ao mundo, você começa a tatear outras coisas, porque como é que você vai construir uma visão sem ter um pouquinho de repertório? É um pouco complicado, então, né, você se deixar conhecer, frequentar lugares diferentes vai te ajudar muito. Isso que você falou da vida perfeita, né? Uma das minhas metas de 2024, eu tenho muita dificuldade em expor minhas vulnerabilidades, acredito que eu não seja a única pessoa, e eu costumo dizer que eu gosto de sangrar em técnica de tubarões, né? Então não exponho, mas eu prometi para mim mesmo que eu ia contar alguns episódios não tão legais da minha vida durante esse ano. Ontem, né, gestor, a gente tava gravando o conteúdo e a gente tava voltando de viagem e eu bati o carro. Foi um momento assim, tipo... Não um carro, o carro. Um carro de 700 mil reais.
Nós já tínhamos terminado não, era o último take que a gente fez e eu tava virando o carro para pegar a estrada, era o último do último, assim. E, enfim, bati por baixo do carro ali, estragou e tudo mais, e aí aquilo ali ficou me incomodando. Mas nunca tinha acontecido, né? Com carro de cliente, foi a primeira vez. E, chegou uma hora assim que eu falei pro professor, eu falei, nossa, nosso final de semana acabou sendo tão produtivo, a gente conseguiu fazer tantas coisas boas, mas aos 48 do segundo tempo teve um episódio ruim. Mas vamos tentar focar aqui nas coisas legais que aconteceram e amanhã a gente resolve. Hoje, graças a Deus, cheguei, né, na concessionária, consegui explicar a situação, completamente compreensível, né? Ninguém bate no carro de 700 mil de propósito, mas que acontece, né? A gente está sujeito a esses erros, a essas falhas. Então, a vida não é perfeita, né? Igual a gente estava falando, né? Apesar de ter acesso a essas grandes marcas, esses grandes produtos, esses grandes carros de luxo e tudo mais, mas existe uma vida por trás também que é passível de erros também, né? Sim, não, os erros fazem muito parte, né? É porque as pessoas não mostram isso, mas... E já fica aqui minha sugestão para vocês, gente, não façam a volta em cima de grama, porque pode ter uma pedra lá em cima de ter um carro. Foi o que aconteceu ontem, né? A falta de visão do ambiente ali, eu não imaginei que ia ter uma pedra ali. Mas é isso, né? Como que você lida com as coisas, assim, porque, cara, não é só no empreendedorismo. Cara, no teu trabalho mesmo, pô, se um dia você tá fazendo um relatório lá e errou um número, vai acontecer, sabe? Estranha é uma pessoa que nunca erra. Abre brincadeira. Isso, mas é isso, erros vão acontecer. Mas, cara, como você vai lidar com isso, né? Eu até tenho um trigger, uma sequência de perguntas do erro, né? Tipo, você errou. Cara, pra você tirar o peso daquilo é você avaliar aquilo porque você tira o peso. O nosso problema é que a gente é muito emocional. Então a gente já fica, meu Deus, e que vai lá. Não. Analisa o erro. Cara, o que esse erro significa na minha carreira? Esse erro significa que eu sou ruim? Esse erro significa que eu não fiz um bom plano? Esse erro significa que eu não gosto mais do meu trabalho? Não. Tirou o peso, agora é só resolver. Só que a gente não faz um troubleshooting, a gente sempre fica nervoso e tudo. E cara, só foi ali um concerto. Você fala, o cara pagou, acabou. Tudo certo. Mas na tua cabeça você viveu 300 traumas. Você cria um filme, né? É bizarro. Mas todo isso. mundo, é normal, é natural que a gente vá pro emocional. Malu, pra gente encaminhar pra reta final aqui, me conta o que tá sendo esse lançamento da History Makers, como é que tá funcionando, como faz para as pessoas se inscreverem. Bem provável que quando o episódio for pro ar já estará com o carrinho fechado, mas teremos uma segunda turma sem sombra de dúvidas, né? Conta pra nós aí o que é. Sim. Antes só disso, eu só quero responder uma pergunta que você falou lá no começo, e daí a gente engatou as outras e eu acabei não respondendo, que são os requisitos para quem quer morar fora. Legal, boa. Olha, para morar fora hoje, basicamente não importa o requisito, tá? Só para as pessoas não ficarem, poxa, você não respondeu bem essa pergunta que eu queria saber. Mas, porque só quem for até o final vai ter a resposta. Exato. Mas assim, para morar fora hoje, não importa muito o que você tem. Porque tudo pode ser construído lá também. A diferença é que, por exemplo, uma pessoa que fala inglês vai ter um caminho, quem não fala inglês vai ter outro. Então, quem não fala inglês vai ter que passar por uma experiência de estudar inglês, mas trabalhar. É possível fazer isso na Europa, né? Você não precisa aprender inglês no Brasil, até porque a gente não aprende inglês aqui, é muito difícil, né? Eu me dediquei, assim, a minha vida para aprender inglês e foi muito difícil. Porque também eu tenho muita dificuldade tinha muita dificuldade de aprender idioma. Voltando. Então, se você não fala inglês, se você tem faculdade, se você não tem faculdade, tudo isso pode ser trabalhado. Até pessoas que não têm muito dinheiro. Existem intercâmbios de baixo custo também para essas pessoas. Intercâmbios com menos de 10 mil reais. Existem. Mas, né, cada um daí tem que ter ciência do preço que vai pagar. Então, obviamente, se você já tem uma faculdade, se você já fala inglês ou não fala, mas se você tem faculdade, já tem uma experiência, você já tem grandes chances de dar certo lá. O ponto é fazer um planejamento de acordo com o teu perfil. E aí, quem tem mais dinheiro segue um caminho, quem tem menos segue outro, quem não tem faculdade pode fazer uma faculdade lá. Por exemplo, tem universidades de baixo custo. O que é baixo custo? 1.000 euros por ano. Nossa. 5.500 reais hoje? 5.500 reais um mestrado, uma graduação, um ano. Mais barato que aqui. Uma engenharia aqui é 1.600. Claro,
Não é uma super universidade de Harvard, blá, 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 né? Não vamos enfeitar aqui. O raio que o guarda. Não. É uma universidade simples, mas qualificada. Você vai receber um diploma, aquele diploma é válido na União Europeia, no teu país, né? Ser estendido para a União Europeia, depois você pode revalidar ele no Brasil. Então, não tem muito requisito. Família, não tem família, o ponto é o planejamento muda para cada perfil. Legal. E esse é o teu trabalho hoje? Sim, também. Bacana. Legal, muitos trabalhos. Teu Instagram, Malu? Malu Ozovski. Sua letra? Coloca Malu OSOWSKI, que é um nome doido polonês aí da minha família. Ah, legal. E se você quiser ajuda aí, tanto para morar fora, quanto se reencontrar na tua carreira, né? Ou acessar essa vida extraordinária que você não está conseguindo acessar, né? Você está sendo engolido pela tua rotina, está perdido profissionalmente, você está com burnout de vida, eu posso te ajudar nisso também. Bacana, é muito importante isso com relação ao burnout, principalmente, né? É um assunto que a gente começou a dar uma atenção há pouco tempo, mas que a gente sabe que é histórico, olhando aí o comportamento do ser humano, a evolução do ser humano, a gente precisa ter muita atenção, né? E tem perfis comportamentais que têm mais tendência ao burnout, sabia? Ah, é? Temos basicamente 4 e 2 perfis, um deles ele tem mais tendência ao burnout, tem estudos que estão saindo agora, bem interessante. Olha só, então procurem a Malu para vocês saberem mais sobre isso, gente. Malu, antes da gente encerrar aqui, eu sempre gosto de deixar o microfone aberto para nossos convidados. Se quiser fazer um elogio, uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, agora você é a host do podcast aqui. E além disso, esse ano a gente vai deixar um novo sistema também. Você deixa uma pergunta para o próximo convidado responder. Eita. Você não sabe quem é, mas você tem que deixar uma próxima pergunta para ele. Eita, nós! Bem, primeiro, parabéns pelo podcast. Obrigado. Muito massa a estrutura aqui, amei. Já queria vir trabalhar aqui. Muito chique, não dá pra ver aqui, mas é muito chique, viu? Eu acho muito legal isso. Uma das minhas formas de adquirir muito conteúdo é através de podcast. Então, todos os dias eu treino com podcast. Aí, no dia que eu tô na força do ódio, que eu não gostaria de estar lá, mas eu não fui pela motivação, mas pela rotina, eu boto uma música. Eu boto lá minhas músicas pesadas lá para eu olhar, mas geralmente eu escuto podcast, né? Então, eu acho que o podcast é uma forma de você ouvir um conhecimento de uma pessoa, de uma vida em uma hora. Cara, isso é incrível. Então, esse trabalho que você está fazendo é muito valioso, tanto para você criar materiais para você para o futuro, quanto para quem está assistindo. Então, continue firme e forte nesse projeto. Tenho certeza que vai transformar muitas vidas. Gostei muito. E a pergunta para a próxima pessoa... Olha, que difícil. Não tem nenhum spoiler de quem vai ser? Não, porque nem eu sei ainda quem vai ser o próximo, mas é um bom desafio, né? É um bom desafio. Olha, eu gostaria que a próxima pessoa respondesse o que ela acha que deveria mudar no mercado de trabalho brasileiro hoje para que as pessoas fossem mais felizes. Boa, hein? Nossa, próximo convidado, não sei quem será você, mas é um bom desafio, viu? Bem bacana, gostei da pergunta, essa eu também quero saber. Eu estava, inclusive, pensando com relação a isso hoje, do quanto movimentações em cadeiras executivas tomam uma repercussão, mas que é completamente normal, né? E associado a isso, eu vou te devolver a pergunta agora também, tá? Eu fiquei pensando, será que a gente Aí eu vou ter que responder a minha pergunta. Não vai. Vai ser algo próximo, mas não exatamente o que você fez. Será que a gente percebe chefes, líderes, não vamos nomear aqui diferentes comportamentos, mas muito se diz com relação a ser bom ou ruim, a gestão ser boa ou ruim. Você acha que chefes ruins, chefes bons tecnicamente, além do papel isso, né? Porque a gente vê muita coisa aí para inglês ver, que é o quesito, nossa empresa só contrata soft skills se a pessoa tem uma boa performance em comportamental e tudo mais, mas a gente sabe que muitas cadeiras são ocupadas pela competência técnica. Qual a tua opinião sobre isso? Olha, primeiro, eu acho que existem 2 cargos diferentes, né? Existe a gestão de pessoas e existe um cargo de liderança que não é para liderar pessoas. É normal, por exemplo, tem um chefe de projetos
E aí você bota um cara acoplado nele para gerenciar o time. Então, não necessariamente uma pessoa que é analítica e que é muito boa tecnicamente, ela tem que ser uma boa líder. Porque, por exemplo, geralmente pessoas que têm um perfil voltado para TI, que é um dos perfis comportamentais lá, que é o cara mais analítico, ele não necessariamente ele vai ser um líder, mas ele pode se transformar, mas não é tão natural, ele precisa desenvolver aquilo na maioria das vezes. Então, assim, precisa do cara técnico dentro da empresa. Agora, se aquele cara não é um bom gestor, ou uma ou duas, ou acopla um cara nele, ou ele precisa se desenvolver na questão da gestão, né? E outra coisa também, eu acho que a gente pinta demais o chefe ruim no Brasil, sabe? Eu acho que a gente mistura muito pessoal e profissional, como a gente estava falando, e as pessoas olham, assim, chefes e gerentes como fossem demônios. E, cara, as pessoas são humanos igual você. Se você tivesse ali, você ia cometer os mesmos erros ou até pior. Então, eu acredito que tem essas duas coisas. E os RHs têm se preocupado mais com a parte comportamental. Então, eu acho que as empresas têm que olhar, né? Cara, esse cara, ele vai ser um gestor de projeto apenas e vai ter alguém acoplado a ele, outros líderes, ou como que vai funcionar essa dinâmica? Eu não acho que tem pessoa certa e pessoa errada. Tem pessoas que têm mais talento numa coisa, ela é mais introspectiva, mas é um gênio para desenvolver projetos, desenhos, peças, sei lá o quê. Bota o cara no melhor do que ele é e traz um líder para coordenar a galera. E é isso. Respondido, pessoal. RH, vocês continuam tendo um trabalho bem significativo nas empresas, né? Então, vamos olhar aí para as competências de cada um, fazer suas pesquisas de clima, enfim, uma ferramenta que você achar que deve ser chamado internamente aí, mas para entender quais são os talentos que você tem aí mesmo. Malu, muito obrigado. Eu te desejo... Para que país você está indo agora? Para Portugal? Portugal. Sucesso no teu ano, que seja um ano muito próspero, de muitos bons acontecimentos. Leva a nossa bandeira para lá, que você possa levar muito mais gente que você já levou para viver esse sonho que é morar fora, trabalhar, que você possa continuar impactando positivamente muitas outras vidas. E, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui, na correria, né? Arrumou um tempo aí para nós. Muito obrigado mesmo pelo carinho com a gente, tá bom? Tamo junto. Obrigada. Bom, gente, vamos encerrando por aqui mais um episódio. O primeiro episódio gravado em 2024. Vai ser o terceiro que está indo ao ar, mas é o primeiro gravado em 2024. Desejo muito sucesso para todos vocês, que seja mais uma vez um ano muito bom para todos e contem conosco para o que precisar. Seguimos acelerando, um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Show!